Então agora a gente vai ver a ideia sobre empuxo, tá? Que é o nosso segundo tópico. Então só para a gente lembrar que o nosso empuxo ele vai ser igual a densidade do líquido. Por exemplo, meus queridos, aqui eu desenhei para vocês aqui uma ideia, tá bom? Então o que está acontecendo aqui? Suponha que isso aqui seja um pote com água, tá? Um pote com água, e eu coloquei, por exemplo, aqui uma bola aqui, uma esfera aqui, tá bom? Essa bolinha aqui, ela tá amarrada por uma corda, tá? E aqui tem um tripé aqui, um pedestal aqui para que tá segurando essa bolinha, tá bom? Então a ideia é o seguinte, ó, a densidade do líquido, tá? Não é a densidade, essa densidade não é a densidade do material. Tá bom? Não é a densidade do material, é a densidade do líquido, tá? É onde o material está inserido. Tudo bem? Então veja, vamos supor o seguinte, que esta bola aqui seja, por exemplo, de ferro, tá? Vamos supor que que essa densidade, que essa bola seja de ferro. Tudo bem? E suponha que eu trocasse essa bola aqui, beleza, essa bola aqui ela está totalmente submersa aqui, tá? Suponha que eu troque essa bola, por exemplo, por uma bola de cobre, tá bom? Como são materiais diferentes, então vão ter densidades diferentes, tudo bem? Mas suponha que esta bola de ferro esteja também submersa, assim como a bola de cobre, tá bom? Se ela está totalmente submersa e tem o mesmo volume, tá? Então essa é uma observação. Então se elas têm o mesmo volume, está totalmente submersa, então o que acontece com o empuxo? Nada, tá? Não vai acontecer nada. Sabe por quê? Porque ela tem o mesmo volume, mesmo sendo de densidades diferentes, tá bom? Essa densidade aqui é a densidade de onde a esfera, onde o material se encontra imerso. Tudo bem? Então, aí nós já temos a densidade do líquido, agora vem o volume submerso. É isso que eu acabei de explicar. Então, se o volume da esfera está totalmente submerso, tá? Mesmo tendo densidades diferentes, se o volume é o mesmo, então o empuxo será o mesmo. Tudo certo? Muito bem, e agora vem a nossa gravidade. Meus queridos, suponha o seguinte, ó, mais uma ideia aqui para vocês. Por exemplo, se essa bolinha aqui, se essa bola, ela for uma bola, por exemplo, de ferro, tá? Se ela for maciça, tá bom? Se ela for maciça, obviamente ela vai afundar, tá? Então veja, se por acaso a gente pegar essa bola de ferro, e começar abrir, fazer uma folha de ferro, tá bom? E se eu pegar essa folha de ferro e fazer semelhante a um barquinho, tá? Semelhante a um barco, provavelmente, meus queridos, provavelmente esse barquinho ele tem a tendência de flutuar, tá bom? Então por que isso acontece, né? Por que tem a tendência de flutuar? Porque é o seguinte, quando você pega essa esfera e abre, tá? Quando você faz um barco, por exemplo, tá bom? Um barco, então esse material de ferro, ele vai deslocar uma quantidade maior de volume, se caso ela fosse, por exemplo, maciça, tá bom? Então, eu vou te dar um exemplo, fazer uma experiência para você, tá? Então veja, se a gente pegar essa bola de ferro maciça, se nós conseguíssemos fazer uma folha de ferro, fizéssemos tipo semelhante a um barco, com certeza, tá? Provavelmente ele iria flutuar porque ele desloca um maior volume. Então, se o volume deslocado for maior, então o empuxo será maior, tá bom? Então perceba que aqui o empuxo está atuando neste sentido, tá? Aqui nós temos o empuxo, tá bom? Então se essa bolinha ela tem uma massa, então ela vai ter um
peso, tá? Então aqui nós temos aqui um peso atuando para baixo. E como ela está aqui, ó, ela está sendo segurada aqui por essa corda, tá bom? Tem uma cordinha aqui, então aqui nós temos uma força de tração. Tudo bem? Então aqui tem uma força de tração. Muito bem, eu quero analisar com vocês agora essa questão do positivo, página 56. A questão é 1, tá bom? Acompanhe aí no teu positivo. Então, opa, deixa eu só arrumar aqui, aqui não é 56, aqui vai ser nossa página 64, desculpa aí, tá bom? E a questão é a questão 21, deixa eu só mudar aqui. Na página 64, questão 21, vamos analisar essa questão que diz o seguinte, acompanhe aí no teu positivo, tá? Uma bexiga inflada com ar possui volume V. Então tá aqui o volume, tá bom? Isso aqui é nossa bexiga, tá bom? Então quando imersa em água e presa ao fundo do recipiente por um fio, que exerce na bexiga tração T, tá? Então isso aqui é o nosso fio, tá bom? Aqui é uma bexiga de ar, então a tendência dessa bexiga, se a gente cortar o fio, ela vai ir aqui para cima, tá bom? O recipiente é rígido e possui tampa rígida e vedante, na qual há uma válvula que permite variar a pressão sobre o líquido por meio de um compressor. Caso se aumente a pressão sobre o líquido, podem variar os valores do volume V, da tração T e do empuxo. E nessas condições, então o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui no nosso problema, tá? Veja que aqui tem uma espécie de abertura, né, na qual, por exemplo, a pessoa pode inserir aqui uma bomba, né, que ele pode injetar ar aqui dentro, tá bom? Então veja, vamos analisar esse problema. Se por acaso, né, a pressão, como eu diz lá no problema, se a pressão desse ar, se a pressão aqui dentro, a pressão desse ar aumenta, tá? Então o que vai acontecer? Vai existir aqui uma pressão atuando, uma pressão P, tá? Atuando nessa água aqui, ó. Então aqui vai ter uma pressão P, tá? Uma pressão que aqui, no caso, a bomba vai estar injetando uma certa pressão, tá bom? Então, se aqui dentro tem uma certa pressão, então a tendência desse ar aqui dentro, a tendência desse ar é aumentar de volume, tá bom? Devido à pressão, tá? Se aumenta o volume, a pressão vai exercer uma pressão aqui no líquido. Como consequência, a pressão do líquido vai exercer uma pressão aqui na nossa bexiga, tá? Uma pressão em todas as direções, tá bom? Então vai existir aqui uma pressão. Se o líquido está fazendo uma pressão na bexiga, o que vai acontecer com esse volume? Ele vai diminuir. Então o nosso volume V, devido à pressão que está sendo exercida pela água, o nosso volume ele diminui. Entendeu? Tudo bem? Porque ele diminui devido à pressão da água, tá? Então veja, se o volume diminui, veja, se o volume submerso diminui, então o que acontece com o empuxo? O que acontece? Se o volume submerso diminui, o empuxo diminui, tá bom? Então nós temos aí o nosso empuxo também diminui. Deu para entender? Por que diminui? Porque o volume submerso diminui. Beleza? Se o volume diminui, então o que acontece com a tração? Ele vai fazer menos força. Então a tração também diminui, meus queridos. Beleza? Deu para entender a ideia? Então, se o volume diminui, a tração no cabo vai, com certeza, diminuir. Vai ter menos força para puxar aqui a bolinha, a bexiga de ar.